Coragem, mano. Esse vídeo aqui é sobre coragem, então se tá passando por um momento difícil, se a gente precisa criar coragem pra tomar alguma decisão, pra fazer alguma coisa, talvez eu te ajude nesse vídeo. Mas talvez não vou prometer nada. Mas ir até o final que só assim você vai descobrir. Coragem é a habilidade de enfrentar o medo, é agir apesar do medo. Bom, mas você tá se perguntando o que eu, um moleque branquelo que mora no apartamento, o que eu tenho pra falar sobre coragem? Talvez você tenha razão, talvez não tenha muita coisa, porque eu nunca tive que enfrentar nada muito grande na minha vida. Eu sei disso, mas ao longo desse último ano, quando eu decidi viver meu sonho, quando eu decidi não fazer faculdade, quando eu fiquei fora melhor do vestibular, eu tive que enfrentar alguns pequenos medos e me ensinou muito, então eu queria falar um pouco sobre isso. Medo do que os outros vão pensar, medo de não conseguir, medo de conseguir, eu acho que são alguns dos medos mais frequentes da nossa sociedade. Ainda mais o medo do que os outros vão pensar com Instagram, Twitter, Facebook, enfim, as redes sociais. Cada dia isso mais evidente, medo de como as pessoas te veem. Isso é louco, parece que eu fiz introdução de redação agora, né? Mas esses pequenos medos do dia a dia que nos impedem de viver nosso sonho, mano. E eu queria falar sobre isso, e toda palavra que eu falo aqui é pra mim. E essa é uma da hora de expor alguma ideia sua, você reforça muita coisa na sua cabeça, é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Você vê os vídeos antigos desse canal, você vai ver que eu joguei fora minha nota do Enem. Não era a melhor nota do mundo, mas eu consegui passar para 2 dos 3 cursos que eu gostaria de fazer. Você vai ver que eu viajei sozinho a primeira vez, que eu peguei carona na BR, e todas essas coisas, por mais que pareçam pequenas, foram muito difíceis para mim, porque eu tinha muito medo do que os outros iam pensar, eu tenho muito medo de não conseguir realizar meu sonho, de não conseguir fazer minha viagem. Mas os momentos que eu consegui enfrentar esses pequenos medos foram os momentos mais da hora desse último ano. Eu trabalhei por Freud, tive muito medo antes de ir pra entrevista com ele. Eu tive muito medo antes de pegar carona na BR. E os momentos que precederam esse medo foram incríveis. Então, por isso falar sobre coragem e enfrentar os medos. E eu fiquei muito tempo pensando em como descrever o medo, sabe? Eu acho que todo mundo já sentiu medo, mas é muito abstrato, eu acho, talvez falar medo, né? O que é o medo? Pra mim, pelo menos, é aquele frio na barriga, aquela sensação que dá antes de você fazer alguma coisa que você quer muito fazer. Imagina que você tá num lugar alto e você quer muito pular num lago que tem embaixo desse lugar alto. Você quer muito, você viu que é seguro, as pessoas já foram, mas quando você tá na beirada, cresce aquele sentimento, aquele frio na barriga, na espinha, aquele mal-estar físico que te paralisa, e por mais que você queira com todas as suas forças pular, você não consegue. Eu acho que esse é o medo. O medo é aquele frio na barriga de você falar, sei lá, pra alguém que você gosta dessa pessoa, falar eu te amo primeiro. Tudo isso é medo e... não sei, eu acho que não tem outra maneira de descrever. Eu acho que o ensinamento... eu vou falar que eu tive, e talvez seja muito óbvio pra você, mas não era pra mim. Ir apesar desse mal-estar, apesar dessa sensação. Quando você identificar que esse mal-estar, que esse frio na barriga é medo, vai sem pensar muito. E é muito diferente de uma impulsividade de agir sem pensar. É que você já pensou demais. Então chega um momento que você tem que se libertar da sua própria mente e agir, apesar de tudo que seu cérebro está te dizendo. E nesse vídeo eu queria conversar um pouco contigo sobre isso e como se preparar para tomar essa decisão que exige um ímpeto muito grande, mas que tem que ser planejada, tem que ser preparada, e é sobre isso que eu queria conversar. Eu queria voltar nisso, de que o medo precede momentos incríveis, porque pra mim foi um aprendizado muito grande perceber que o medo segue os nossos sonhos. Olha, Charlie Brown Jr., cara. Foi um aprendizado muito grande ver que os momentos mais da hora que eu já vivi vieram com esse mesmo sentimento antes, faz sentido? Exemplos bobos, fazer essas tatuagens, eu lembro exatamente o frio na barriga, ai, velho, que medo, tá ligado? Que medo do que os outros vão falar, de me arrepender, mas eu acho que o não tentar me assustava muito mais do que o tentar, e daí eu fiz e foi muito da hora, e eu não me arrependo nem um pouco, e talvez eu me arrependa mais pra frente, mas hoje não, hoje eu me orgulho muito. Medo de cortar o cabelo, você vê os vídeos antigos que tinha um cabelão, e lembro que antes de cortar deu muito medo, mas a sensação depois de cortar foi muito libertadora. Eu acho que... E são coisas muito bobas, você deve estar pensando agora, velho, o que esse moleque tá falando, mas eu acho que o medo vem muito cercado do apego.
E quando você consegue desapegar desse medo, você se liberta pra viver coisas que você nunca imaginou. A primeira vez que eu viajei sozinho foi algumas semanas e eu tava com muito medo e foi muito da hora, eu aprendi muito sobre mim. Quando eu cortei o cabelo, coisas muito simples, eu consegui desapegar de uma visão que eu tinha de mim mesmo e criar uma nova identidade. O medo de me expor aqui, de gravar esse vídeo, tá ligado? Mas que fez com que eu recebesse mensagens muito da hora, apesar desse canal ser minúsculo, tá ligado? Recebi já algumas mensagens e é muito inspirador, tá ligado? Então, não sei, velho, tudo isso é muito bobo, é muito pequeno, mas eu acho que a vida também não é essas coisas muito grandes, muito enormes. Tá na simplicidade, tá no dia a dia, e o medo tá no nosso dia a dia. Então quando você consegue vencer um medo por dia, um medo pequeno, você caminha pra uma vida mais completa, pelo menos pra mim. E pensa, mano, quantas vezes antes de você conseguir fazer uma coisa você pensou em desistir? Isso é uma frase da música Coragem, do Santi, mas acho que tem tudo a ver. Tipo, quantas vezes o medo nos faz desistir sem nem tentar? Sabe aquela garota que você nunca chamou pra sair, mano? Podia ter dado certo, tá ligado? E pensa, tudo isso são muito clichê, mas mesmo se não desse, você ia ficar na mesma que você tá agora. Mas também podia ter dado, e eu acho que o medo faz a gente se prender muito ao pior cenário, que às vezes nem é tão ruim assim. Eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo, mas e se tivesse dado certo, mano? Sabe? Então, se você tá vendo esse vídeo porque está com medo de tomar uma decisão de tentar, se desprende um pouco do pior cenário. Pelo menos por um instante imagina o melhor e pense que se você não tentar, você nunca vai alcançar esse resultado. É o que eu penso quando eu penso nesse canal aqui, é o que eu penso quando eu penso na minha viagem, em realizar esse sonho. E é o que me inspirou a gravar esse vídeo aqui, mano. Outra grande inspiração para esse vídeo foi esse livro aqui do Cortella. Eu tava relendo esses dias e deu muita vontade de eu falar sobre medo, sobre coragem e minhas experiências com medo. A Sorte Segue a Coragem. É um livro muito bom, eu recomendo. E eu separei uma frase aqui que eu achei muito linda, cara. No capítulo 7, chamado A Hora é Agora, o Cortella fala: é preciso chamar ao meu favor aquilo que está no meu foco, provocar a ocasião, procurando. O pensamento da coragem é tomar a iniciativa de ir até a montanha. O pensamento só da sorte é o da montanha, visitando o iluminado. Então, quantas vezes a gente olha pra alguém que teve uma oportunidade massa e pensa, mano, esse cara foi sortudo, mas a gente não pensa, talvez, e quando eu falo a gente, eu falo de mim, que, pô, o cara procurou muita coisa antes de aparecer aquela oportunidade, que ela só apareceu porque ele procurou. Então houve sim essa sorte da oportunidade de aparecer, mas houve a procura. E esse é o cerne desse livro, que a sorte segue a coragem, a sorte aparece para quem tá preparado e para quem tá procurando, tá ligado? Eu trabalhei pro Freud há alguns meses, é um dos meus artistas preferidos, e antes de conseguir conversar com o Johnny, um dos produtores da Alaska, e de fato ir pra lá, espera que eu só vou guardar isso aqui. Mas antes de ir para Alaska e de conseguir ter a oportunidade de ter uma entrevista com Freud, eu mandei 200, 300 e-mails, distribuí currículo pro Brasil inteira. Então sim, eu tive muita sorte de conseguir uma vaga numa empresa tão foda como a Alaska para um dos meus artistas favoritos, mas essa oportunidade só veio porque eu procurei. E eu não tô querendo meter um bagulho meritocrata de que se você buscar você vai conseguir, que só depende de você. A gente sabe que a vida não é assim, mas por que não tentar, tá ligado? Eu acho que é muito sobre isso. Por que não tentar, mano? E eu preparei um manual pra lidar com medo. Na verdade, é só uma estratégia que eu vi no livro uma vez, juntei com algumas paradas que eu imaginei, que funciona muito pra mim. E que se você tá passando por uma situação, por que não tentar, né? De novo. Eu acho que o primeiro passo pra vencer o medo é identificar o medo. É perceber que essa sensação, esse mal-estar físico é medo. E quando você percebe que é medo, abre um horizonte assim, você vê que talvez não seja tudo isso que sua mente tá te fazendo acreditar que é, tá ligado? E depois eu acho que o segundo passo é visualizar o pior cenário. Talvez vá contra tudo que eu tenha falado, mas presta atenção. Visualiza o pior cenário, imagina o pior que pode acontecer, mas imagina mesmo, sente, tipo assim, lida como se fosse um fato. Vai acontecer o pior cenário. E ver o que você pode fazer para lidar com esse pior cenário. Você pode consertar, e às vezes você pode ver que o pior cenário nem é tão ruim assim. Coronavírus. Às vezes o pior cenário nem é tão ruim assim, mano. Vamos pensar que você tá gostando de uma mina. E eu vou dar esse exemplo porque eu acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo são pessoas mais novas. E todo mundo já passou por isso, né?
Mas imagina que você quer falar muito com uma menina que você gosta, um rapaz, sei lá. Você fala com essa pessoa e ela diz não, que não tá afim, e você se abre, e você expõe todo o seu coração e a pessoa não compartilha do mesmo sentimento. Tá, é uma merda, você vai se sentir muito mal, vai doer, tá ligado? Talvez essa pessoa conte pras amigas, pros amigos e fique um clima um pouco desconfortável por uns dias, mas talvez seja um passo necessário pra você deixar de gostar dessa pessoa, saca? E partir pra uma outra. E daí entra aqui no terceiro passo, que eu acho que é imaginar um terceiro cenário, que é o cenário onde tudo dá certo, onde as coisas acontecem não só como você imaginou, mas melhor, e isso pode acontecer também. Nunca acontece como a gente imagina, muito dificilmente, mas às vezes acontece mais do que a gente imaginou, e isso é lindo. Então, nesse mesmo exemplo, imagina que você vai falar com essa pessoa e ela tem esse mesmo sentimento guardado por você há muito tempo, e tudo só flui, e as coisas dão muito certo. Então vamos ver que nos dois cenários você se liberta. Eu acho que enfrentar o medo é muito sobre liberdade, é sobre se libertar da sua própria mente, velho, porque sua mente prega muita peça contigo, e a minha prega muita comigo. Então, nesse exemplo, independente do que acontecer, você vai estar livre da dúvida de não ter tentado, mano. Você vai estar livre do e se eu tivesse falado. E pelo menos eu tenho muito medo, olha o medo voltando de novo, mas medo de me arrepender lá na frente, de não ter feito as coisas que eu quero fazer hoje. E talvez eu não consiga fazer tudo que eu quero fazer, provavelmente eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer, mas eu quero ter pelo menos a certeza que eu tentei. Eu acho que a coragem entra muito nisso, a coragem permite que você se liberte de todos os cenários possíveis e fale, mano, mesmo se não deu certo, não era pra ser, eu tentei, eu genuinamente tentei, tá ligado? Enfim, um quarto passo talvez seja depois de visualizar o melhor e o pior cenário, porque como eu disse, pelo menos eu acho, e o Cortella que me deu essa luz, essa faísca, que a coragem precisa ser preparada. Coragem é muito diferente de impulsividade. É fácil agir impulsivamente. Você não pensa, você não tem que enfrentar o medo porque não dá tempo do medo vir. Mas a coragem exige um planejamento, talvez por isso esse passo seja importante, mas também exige um ímpeto. Então depois de identificar que é medo, visualizar o pior e o melhor cenário e falar, mano, é isso que eu quero, respira fundo e cria, e eu não sei explicar como fazer isso, mas esse ímpeto de ir, tá ligado? De desliga da sua mente um pouco e vai, mano. E inclusive é um pouco desse significado dessa tatuagem aqui que eu fiz, chamada Konatos. Se você quiser dar uma olhada, é bem legal. E como palavra final, eu queria deixar um questionamento, uma provocação de que, mano, você prefere se arrepender de ter tentado, de não ter tentado? De novo, isso é um grande clichê, todo esse vídeo, tudo que eu tô falando aqui, você certamente já ouviu, mano, mas para pra pensar a fundo nisso. Você prefere, nesse mesmo exemplo de falar com uma pessoa que você gosta dela, você prefere lá na frente falar, mano, eu fui sincero comigo mesmo e falei tudo que eu sentia e fiz tudo que eu podia, ou lá na frente, velho, sei lá, descobrir que essa pessoa também gostava de você, e você fica, caralho, por que eu não falei com ela? Saca? Você prefere se arrepender de tentar ou de não tentar, mano? E aí é contigo. E sei lá, é mais ou menos isso.